Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Dentro dos temas que nós já chamamos aqui para falar, muita novidade, muita coisa boa, muita curiosidade. E hoje é um tema muito interessante. E sabe que, antes de apresentar a nossa convidada, eu estava pensando num tema para esse podcast. E eu pensei assim: a fascinante fáscia, né? Porque ela é realmente fascinante, que é essa estrutura que envolve os músculos, os ossos. E quem eu trouxe aqui é a doutora Fabiana Silva, uma fisioterapeuta amiga. Ela é mestre em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de Porto Alegre, especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, revisora do Journal of Better Work and Movement Therapies, diretora da Fascia Research Society, Fascia, né? Que fala, né? Fascia Research Society, diretora do Centro de Pesquisa Fascia Brasil e ministrante de cursos sobre fascia, terapia manual, nervo vago, além de fisioterapeuta clínica. E eu consegui trazê-la porque ela é de Porto Alegre, trocamos uma mensagem, batemos um papo no último congresso, falei, nós precisamos gravar um podcast. Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Gostaria que você se apresentasse um pouco, né? Falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você veio fazer aqui em São Paulo, né? E espero que venha mais vezes. E lembrando que nós vamos falar ainda durante o podcast, é que você estará conosco no Congresso da SONAF 2025, lá em Brasília, né? E nós vamos trazer uma novidade depois para eles aqui, falar quem que nós vamos trazer também. Então, obrigado, Fabiana, por ter vindo. Obrigada, Maurício. Estou muito feliz com essa oportunidade, com a possibilidade de fazer essa conexão com as pessoas que acompanham o canal. E é muito legal essa tua ideia de trazer o conhecimento da área da saúde de uma forma mais ampla, não só para os profissionais, mas para os pacientes, para os usuários, né? Então, obrigada pela oportunidade. Estou bem feliz. Muito, muito bacana, né? E você sabe que a ideia, né, de que foi criado esse podcast, na realidade a gente falou muito e falamos ainda muito para fisioterapeutas em nossos cursos, né, em cursos de gestão ou nas próprias pós-graduações. Mas chega uma hora que a gente começa a tentar enxergar aquela pessoa que talvez necessite muito dos nossos serviços e do conhecimento do que ele está passando com aquela lesão, com aquela disfunção. Então, a gente falar de fáscia, né, que é uma rede difundida, talvez a menos compreendida do corpo humano, né? Eu vejo muito isso. E eu não tenho como começar a nossa conversa aqui sem que você explique para nós aqui, né, o que é a fáscia e por que ela foi tão negligenciada, se é que eu estou sendo justo falar isso, mas por que ela foi tão negligenciada? Agora, e também por que ela chama tanto atenção e tem chamado tanto atenção dos profissionais de saúde, né, dos profissionais de educação física? Fala um pouquinho para nós dessa estrutura fascinante. Com todo prazer. Né? Então, para a gente entender o que é fáscia e por que ela foi negligenciada, a gente pode começar pensando no músculo. Então, vamos partir do músculo, que o músculo é mais conhecido, né? O tecido muscular a gente conhece, a gente sabe. Eu, como gaúcha, todo gaúcho faz churrasco, é uma tradição para nós. Então, a fáscia, ela começa ou ela também está próxima do músculo. Então, é aquela capinha de um tecido bem clarinho, bem fininho, que está sobre o músculo, sobre a carne, né? E os estudos em relação à fáscia começaram justamente aí. Se pensou que ela estava somente junto do músculo. E aí, por que ela não aparecia antes? Porque na história, o desenvolvimento assim, da anatomia, da própria medicina, o foco era enxergar os músculos. E como a fáscia estava cobrindo os músculos, ela estava atrapalhando. Olha. Então, à medida em que ela estava atrapalhando, se está atrapalhando, vamos
tirar fora, então ela literalmente era descartada. E o foco era enxergar o músculo, porque no conhecimento a gente vai tendo eras, né? Tem aquele momento em que o foco está mais no tecido ósseo, né? Na estrutura dos ossos. Depois o conhecimento foi para a parte do músculo em si. Depois para a questão cardiovascular. E não só a medicina, mas a fisioterapia, a educação física, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. Então, a gente viu nas nossas áreas um foco. Quando o foco era o músculo, o foco era muito o treinamento de força. Né? Depois, também o alongamento. Depois, o treinamento aeróbico, a corrida. Né? Então, o conhecimento foi acompanhando, né? Foi evoluindo. E aquilo que as pessoas procuram acompanha também. Então, a gente vai na onda, né, das trends, das tendências. Isso. E por que hoje a fáscia parece que virou uma tendência? Primeiro porque antes ela era descartada, porque não se conhecia, se achava que era possível realmente tirar. E porque as tecnologias para estudar a fáscia, entender o que ela elas se tornaram mais, né, modernas, elas foram evoluindo. Então, hoje a gente sabe que não é interessante descartar aquele tecido que está sobre o músculo. A gente deve, na verdade, incluir. Né? Assim como é o nosso corpo, tudo está junto, conectado. Então, a gente tem osso, tem músculo, tem tendão, ligamento, tem fáscia. Então, a gente não deve mais descartar esse tecido, mas incluir no conhecimento e, por consequência, incluir no tratamento dos pacientes. Então, né, é uma evolução natural, vamos dizer assim. Tá? Então, à medida que foi se entendendo que ela não era só um tecido que cobria o músculo, mas que ela tinha funções muito importantes. Então, por exemplo, quando a gente contrai o nosso músculo, essa força que é gerada lá dentro do músculo, ela não fica ali. Né? O que permite eu pegar esse copo aqui, por exemplo? Eu contraí o meu músculo e, de alguma forma, essa energia, essa contração, ela foi se transmitindo até que eu conseguisse pegar esse copo, por exemplo, e erguer o copo. Né? E a fáscia, ela participa dessa transmissão. Então, na verdade, a gente, para gerar os movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Ou os movimentos esportivos, ou mesmo os movimentos simples, a gente precisa de alguns componentes. Então, a gente precisa do cérebro, a gente precisa dos músculos, dos ossos e também da fáscia. Porque ela vai transmitir mais ou menos em torno de 30% da força que é gerada nos nossos músculos. Então, para ter força 100%, vamos dizer assim, você precisa ter uma fáscia que esteja contribuindo com 30%. Então, ela precisa estar ali e ela precisa estar saudável. Então, essa é a primeira coisa que se viu. Então, eu preciso da miofáscia. Eu preciso da fáscia conectada junto com o músculo para ter movimento, para ter desempenho, para ter performance. Então, se eu quero ir para o CrossFit, se eu quero correr no Ibirapuera, se eu quero fazer qualquer coisa no meu dia a dia, eu preciso dessa dobradinha, dessa junção. Diferente do que se pensava antigamente, que só o músculo bastava. Então, hoje, o conhecimento nos ajudou a entender isso. E como é que se descobriu isso? Porque o microscópio ficou mais tecnológico, ele ficou mais fidedigno, ele conseguiu enxergar as estruturas. O próprio ultrassom de imagem, que faz com que a gente veja que a fáscia ela se move, não é só o músculo, né? E que essa força gerada dentro do músculo, ela realmente se transmite, ela propaga como se fosse, vamos usar uma palavra, como se fosse uma onda de energia que vai se propagando no corpo. Então, começou aí, né, essa redescoberta da fáscia. Redescoberta por quê? Porque já tem relatos muito antigos, né, na história falando de fáscia, mas não se sabia muito bem o que era, né, o que a gente está falando. E mais recentemente, olha isso, eu tô falando de 2020 para cá, recente. Muito recente, a gente começou a descobrir uma outra camada de fáscia, que na verdade está mais próxima da pele. Então, a gente já imaginava, já sabia que tinha uma camada de fáscia
próxima do músculo, Tá. mas agora se sabe que tem uma camada de fáscia muito próxima da nossa pele, que está muito conectada na pele, que a gente chama de fáscia superficial, né? Ela está próxima da superfície do corpo. E o mais interessante é que essa camada, ela tem funções diferentes daquela que está próxima do músculo. Porque se descobriu, por exemplo, que ela participa da drenagem dos líquidos no corpo. Nossa, importantíssimo isso. Muito, muito. Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente gera um certo nível de edema. É normal, faz parte, né? Essa fáscia superficial, ela trabalha junto com o sistema linfático para auxiliar na recuperação depois de uma atividade física, por exemplo. Se a gente tem um edema, vamos dizer que a gente torceu o tornozelo, o sistema linfático tem que funcionar para ajudar a absorver esse edema, né? Para que a gente diminua a quantidade de dor, para que a gente consiga caminhar de novo e etc. A fáscia contribui nesse processo de recuperação, nesse processo de reparo quando a gente tem um edema, né? Então, ela tem uma função no nosso metabolismo muito importante, que é a que nós chamamos de fáscia superficial, que está bem... Sim, a gente tem a primeira camada da pele, Sim. que é a epiderme, que a gente está enxergando aqui, né? Depois a gente tem a derme. Logo abaixo, a gente tem uma camadinha de gordura, que é a gordura superficial do nosso corpo. A gente tem gordura no corpo inteiro. E a fáscia superficial está abaixo da gordura. É como se essa fáscia dividisse esses tecidos da pele com os tecidos profundos, como fosse uma divisória ali. Ela, na verdade, ela não faz uma divisão, mas ela faz uma conexão. Tá. Interessante, Você né? vê como o nosso raciocínio é da divisão, né? Que é o que você falou. A gente acha que, em vez de conectar, não, ela divide. Não, divide não, ela conecta. Ela Você vê como é raciocínio. Mas a gente também pode pensar assim, né, Maurício? Ela divide e conecta ao mesmo tempo. Tá. Separa e conecta, né? Se a gente for ver, por exemplo, a fáscia muscular, ela tá sobre o músculo, mas ela vai formando compartimentos, que a gente chama, como se fossem caminhos dentro do corpo, né? Que regulam as pressões no nosso corpo. Então, assim, o que faz os nossos vasos sanguíneos funcionarem adequadamente? Eles têm uma pressão dentro deles, então todo vaso tem uma pressão interna, mas tem algo por fora que ajuda a manter essa pressão. Então é como se a gente tivesse uma grande vestimenta no corpo, com uma camada mais profunda, que é a fáscia que está perto do músculo, e com uma camada mais superficial, que é a fáscia que está perto da nossa pele. Então, mantendo pressões e também atuando, ajudando nas questões que são do nosso metabolismo, do nosso dia a dia, que nos ajudam, né, a ter saúde ou a buscar, né, o retorno da saúde quando a gente não está bem, quando a gente tem uma lesão. Então, ela tem um papel fundamental nisso. Não só na questão de drenagem dos fluidos, mas também se descobriu há pouco tempo, 2022, por isso que tudo parece muito novo. Isso que eu falo, é uma coisa que talvez tenha sido negligenciada durante muito tempo. Isso, porque não tinha como enxergar do que ela era formada, não tinha como fazer esses estudos mais avançados, né? Mas se descobriu que na fáscia superficial a gente tem células que são chamadas de mastócitos. Ah, que nome! O que tem a ver esse mastócito? O mastócito é uma célula que participa de todo, né? Ele dá o sinal para os processos inflamatórios no nosso corpo. Tanto para começar, olha que interessante, né? Então, tudo no nosso corpo funciona como avisos. Como a gente começou a gravar o podcast aqui, tem a claquete, tem o início. Então, no corpo existem sinalizações. E os mastócitos, eles sinalizam para o corpo começar a resposta inflamatória. Então, assim, precisamos defender essa pessoa, esse organismo, sim. né?
Mas eles também sinalizam quando parar, gente. Olha que interessante. E eles É perceptível esse sinal? Esse sinal, ele vem através de mecanismos celulares. Então, as células, elas estão aqui como nós, batendo papo o tempo inteiro. Né? É um podcast celular que acontece dentro da fáscia. E aí se descobriu que tem mastócitos na fáscia superficial e isso influencia ou é a virada de chave para que uma pessoa tenha um bom processo de recuperação, porque a gente precisa de inflamação, pessoal. Se não inflamar, não recupera, né? Mas a gente também não pode ficar inflamado o tempo inteiro. Então, eu preciso da mesma chavezinha que vai dizer, ó, agora acabou e a gente precisa que a vida continue. E esses mastócitos estão na fáscia superficial. Então, é ali que essa sinalização ocorre. Nossa, é muito legal. Eu até estou tentando fazer uma relação aqui, né? Imaginando que a gente só pensava nos músculos, né? E, para ter uma ideia, Galeno já dizia isso, né? Que fala assim, força sem controle não é nada. Então, a gente fala muito do controle neuromotor. A gente passa isso para os nossos pacientes. Olha, é importante que a sua contração saia do cérebro e tal. Assim, a gente consegue ter esse mesmo... Porque você falou que começa no cérebro, inclusive. A gente começa a ter... A gente consegue ter essa mesma informação, esse mesmo bate-papo do cérebro com a face, ou seja, o controle neurofacial, se é o que eu estou querendo, entendeu? Primeiro, saber se a gente consegue controlar a face para saber se de repente estimula o mastócito ou inibe o mastócito. Quer dizer, existe esse controle com a face também? Existe esse controle a partir do momento em que a gente vai dando sinais, né? Então, se eu controlar estresse, se eu der movimento. Então, principalmente os estímulos mecânicos vão fazer essa conversa com as células, que é o que a gente chama de mecanotransdução. Então, eu dou um estímulo mecânico e isso se transforma em uma resposta no corpo. Então, quando você vai fazer a sua atividade física, você tá dando um recado para suas células. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam remodelar, vocês precisam criar células novas ou degradar aquelas que já estão velhas ali, não precisamos mais dessas. Então, o estímulo mecânico ele pode ser dado pelo próprio movimento que a gente faz com o nosso corpo, pela terapia manual que algum profissional vai fazer no corpo do paciente, pelo uso de um foam roller, né, de um rolinho de liberação. Nós vamos falar sobre alguns vamos chegar aí, né? Vamos chegar lá. Mas assim, estímulo mecânico, né? E a gente consegue dar informação para o cérebro. Por quê? Porque além de ter as células, a fáscia tem inervação. Então, todo o tecido inervado que a gente pode chamar, né, como eu digo para os meus pacientes, que tem sensores ou que tem alarmes, ele é capaz de informar primeiro para a medula, que é uma área que está, né, na nossa coluna, e depois essa informação, se ela for interessante, ela vai chegar lá no centro de controle. Então, como a gente está gravando aqui, a informação está chegando em algum lugar. Então, depende de alguns fatores, mas a face, a partir do momento em que ela tem muita inervação, ela conversa indiretamente com o cérebro. Né? E a gente chama isso de interocepção. O que quer dizer interocepção? É a informação, sim, a todo momento é como se a gente fizesse fotos instantâneas, de tudo que está acontecendo no nosso corpo. E essas informações, elas são mandadas lá para a coluna, lá para a medula e depois para o cérebro, via receptores que a gente tem na fáscia e também receptores que a gente tem no nosso intestino. Então, muita gente já ouviu falar sobre o intestino é o segundo cérebro. Né? Por quê? Porque ele tem uma quantidade desses receptores, desses interoceptores, né? Essas maquininhas que tiram fotos a cada minuto, informando o que está acontecendo no corpo. E isso acontece não só no intestino, mas também na fáscia. Então, se eu tenho
que tu falou do controle neuromuscular. Se eu tenho muita tensão na minha face e no meu músculo, isso está sendo informado. E isso pode influenciar na amplitude de movimento que eu vou fazer. De um gesto motor, por exemplo. Pode influenciar na quantidade de agachamento que eu vou conseguir fazer no CrossFit. Eu vou agachar mais ou menos, porque está vindo uma informação que vai chegar no meu sistema nervoso central. Né? Então, influencia na performance. E, inclusive, se descobriu também que o fuso muscular, que é um chipzinho, é um sensorzinho, para a contração que está relacionado ao controle, né, da contração do músculo, ele está todo recoberto por fáscia. Então, vamos dizer assim, se a fáscia que está ao redor desse chipzinho, que é o fuso, se ela começar a fazer isso, ó, apertar esse fuso, ela meio que vai causar um curto-circuito nesse fuso. Então, a informação que vai ir para a medula, né, para a coluna e para o sistema nervoso central, ela já vai com um certo ruído. Então, aí é algo que a gente vai ter que começar a entender se isso pode predispor o indivíduo a ter uma lesão ou não, né? Se ter uma fáscia, uma miofáscia saudável realmente importa para que a gente tenha menos lesão ou para que a gente tenha uma performance melhor, para que a gente salte mais longe, para que a gente corra mais tempo. Então, são coisas que a gente ainda não sabe, mas a gente já sabe que os dois estão juntos, eles não estão separados, como se pensava antes. É uma coisa que, assim, eu acho que vocês já notaram o tônus, né? Do que é falar de fáscia, né? Ela realmente é complexa, isso. É uma coisa com informações muito recentes. Que bom que nós temos pesquisadores agora estudando isso. A gente vai levar esse tema para alguns congressos, que é difícil até, vamos dizer assim, o acompanhamento, a interpretação dos profissionais em relação a isso. E quando você trabalha com uma coisa que você não tem tanto conhecimento, então você acaba cometendo talvez mais equívocos na questão de tentativa e erro de poder abordar, né? Eu falo isso porque eu sou formado há muito tempo, então imagina que a gente falava de fáscia, né? Não se falava nisso, tratava-se... Agora, uma coisa que é muito difícil comparado com outras estruturas do corpo, como o músculo, por exemplo, os ossos, é a percepção da fáscia. Então, você fala uma coisa muito interessante. Não, porque ela envolve o fuso. Então, se ela comprime o fuso, talvez aquele fuso esteja excitado, mantendo a musculatura contraída. Quer dizer, e é uma coisa que você não percebe que a fáscia está apertando, e muitas vezes a gente interpreta como um espasmo muscular, a gente interpreta como uma contratura, até num tema que nós vamos falar um pouquinho depois, como um trigger point, um ponto gatilho, né, que a gente vai falar um pouquinho para tentar entender um pouco isso. Então, apenas resumindo um pouco do que você falou brilhantemente sobre a face, é claro que para nós fisioterapeutas talvez seja um pouco mais entendível, mas talvez você que esteja assistindo, pelo menos tente entender um pouquinho a importância dessa estrutura, né? E talvez com algum profissional que possa lhe atender de maneira mais eficiente, consiga passar as melhores metodologias para tratar. Agora, uma vez eu fui visitar esses museus de anatomia, né, que até acho que você já postou alguma coisa assim, tá? Sim. E a gente vê, tem uma lá que é só a fáscia, né? Isso. Que é como se fosse uma capa realmente que reveste. Essa talvez seja a fáscia próxima ao músculo, né? A pergunta que eu faço, a gente consegue visualizar também a fáscia superficial que está próximo da pele? Eu consigo ter uma nova capa ou ela faz parte daquela mesma que eu vi ali no museu? Não, na verdade a gente consegue sim, né? Que é essa que está conectada ou separando a gordura que a gente falou, né? Mas assim, até conforme tu foi falando, eu lembrei de trazer uma informação que é interessante. Que eu também, antes eu falava para os pacientes, essa tua dor é por causa do teu quadrado lombar.
A gente fala. Ou a tua dor é por causa de uma tensão no teu psoas ou no teu piriforme. E os pacientes já conhecem os nomes dos músculos também, né? Você que está ouvindo esse podcast pode ter ouvido já o trapézio, né? E aí, por que isso? Por que a gente geralmente remete na nossa mente, né? A gente vem a músculo. Porque a gente foi ensinado assim. Então, vem lá daquela base que a gente começou conversando, que era da anatomia, que queria ver os músculos. Então, foi o que ficou na nossa cabeça. Mas, com essas descobertas, olha que interessante isso. Quando a gente compara o músculo e a fáscia, o cérebro, ele tá 6 vezes mais interessado no que acontece na fáscia do que no músculo. Por quê? Porque tem muito mais inervação, tem muito mais sensor, tem muito mais chamariz de atenção para o cérebro na fáscia do que no músculo. Então, isso que tu falou, assim, às vezes, é o quadrado lombar, é o piriforme. Será que não é a fáscia? A probabilidade de ser a fáscia é muito maior do que de ser um músculo. Entendeu? Que está causando o desconforto que a pessoa sente, que está causando essa tensão, né? Como tu tinha falado. Porque o cérebro, ele não fica atento aos músculos, à fáscia em geral. A não ser que haja algo que chame a atenção, né? Então, para chamar a atenção do cérebro, a gente precisa que algo se torne relevante. Porque, do contrário, o cérebro humano, ele funciona muito no automatismo. É a mesma coisa quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a dirigir. Por que a gente não fica pensando em cada gesto? Porque o nosso cérebro precisa desses automatismos justamente para economizar energia. Então, tem que ser algo que chame a atenção. E o que vai chamar mais atenção se eu tiver uma alteração na fáscia, muito mais do que no músculo? Então, a probabilidade do seu problema ser facial ou miofacial, ela é muito maior do que de ser algo só no músculo. E isso a gente já sabe, por exemplo, quantas vezes a gente vê, o jogador do time tal fez uma lesão muscular. Vocês já devem ter ouvido muito. Sai no Globo Esporte, sai no jornal, né? E o que a gente descobriu há pouco tempo? Que, na verdade, só 10%, às vezes menos de 10% das lesões musculares, elas são isoladas na fibra do músculo. A maioria é uma junção de lesão de músculo e fáscia. Então, a gente fala, olha, o jogador tal fez uma lesão muscular, mas, na verdade, ele fez uma lesão miofacial. Ele fez uma lesão no músculo e na fáscia, e muitas vezes ele lesionou muito mais a fáscia, proporcionalmente, do que o músculo. Né? Mas uma lesão, por exemplo, muscular, a gente sabe que a maior incidência dela, a gente fala que é na união miotendínea, onde deixa de ser músculo e passa a ser tendão. Bem naquela união, tipo lesão de gastrocnêmica, que é a mais comum, medial, tudo. A gente consegue considerar isso como também uma lesão miofacial? Sim, porque essa fáscia muscular epimisial, né, que é essa membraninha que está sobre o músculo, ela vai se continuar e vai conectar com o tendão. Então, ela vai recobrir o tendão também. Não seria a mesma coisa, então? Miotendíneo, miofacial, ou são coisas diferentes? A literatura antes focava, né? Não mudou ainda esse nome, né? Junção miotendínea, mas... Eu falo como curiosidade mesmo. Mas junto com o tendão tem essa capa facial. Que tá juntando tudo. Não tá separando, tá juntando. Agora, você vê que é um tema interessante, né? Porque é difícil o paciente perceber o que a gente está querendo dizer para ele. Quando a gente fala de fáscia, talvez por falta de conhecimento do que é a fáscia, como você falou. É mais fácil de entender o que é um músculo, o que é um osso, o que é um tendão, o que é um ligamento, do que é uma fáscia. Né? Você acha que isso vai amadurecer na cabeça
de todo mundo, de quem trata, de quem tem a lesão. Você acha que isso tem vindo de uma velocidade razoável? Porque o paciente não entende essa questão. Você tem uma lesão, assim, é que depois eu vou falar um pouquinho sobre as questões da liberação, miofascial, tudo. Mas nessa interpretação, quando você fala assim, eu tenho uma síndrome do piriforme, né? Então tá bom. Aí você fala para ele assim, olha, eu não sei se é do próprio piriforme ou se é da fáscia que envolve o piriforme. Ela fala, né? Aí ela fala, aí às vezes você piora mais a situação do que, quer dizer, você está fazendo o raciocínio clínico, você está certo. Mas o paciente fala assim, nossa, o que ele quis dizer com isso? Será que é grave? Será que eu vou, né? Então já começa por aí. Outros assuntos, por exemplo, eu tenho fascite plantar, né? Ou faceite plantar. Ou eu tenho síndrome do trato iliotibial, que é a fascite do corredor. Sim. Então, essas coisas são claras para ele. Mas nem por isso ele entende que é da fáscia. Ele apenas vê como uma nômina. Que você tem, eu tenho dor no calcanhar. Você tem fascite plantar. Às vezes não é nem o it, muito menos a fáscia. Isso. Né? Como é que você vê isso, essa questão dessa relação do paciente ou de quem tem um problema facial? Quer dizer, é realmente uma fascite ou não é uma fascite? Pois é. Então, assim, eu espero que mude, né? A gente já está, por exemplo, o fato de a gente estar conversando sobre isso já é positivo. A gente tem visto, por exemplo, reportagens no New York Times, saiu uma reportagem sobre fáscia há pouco tempo, uma edição. Na grande mídia a gente tem visto, né, mais acesso, uma questão informativa mesmo, mas os próprios profissionais ainda não se apoderaram desse conhecimento, porque se a gente for pensar, o primeiro congresso mundial de fáscia, ele aconteceu em 2007. Então, é muito recente, né? Que é um congresso que tem o objetivo de trazer pesquisa, o conhecimento mesmo, né? De ponta sobre o assunto. Então, é muito recente e eu procuro ter cuidado, assim, e eu falo para os meus alunos e para os pacientes, nem tudo é fáscia, mas pode ser também fáscia. Então, ter cuidado, assim, e usar esse raciocínio de que a ideia não é separar e achar que a fáscia vai resolver todos os problemas, mas também não excluí-la. Na verdade, né, fazer essa junção. Inclusão, né? Essa inclusão. Da fáscia, Então, assim, eu explico para os pacientes. Tem paciente que gosta de Isso, saber. Tem outros que pensam assim, não, resolve aí e tá tudo bem. E a gente também tem que entender e se adaptar, né, ao que o paciente pede. Eu explico numa linguagem que seja razoável, assim, que ele consiga entender. E digo para ele, é um conjunto de coisas em que a gente inclui a fáscia. E quando ele tem essa dúvida, eu tenho fasciite plantar. Primeiro a gente tem que ver, é realmente isso, né? Se for isso, eu lembro que eu dava aula na graduação e eu li mais de 30 artigos sobre esse assunto e nenhum trazia a presença de células inflamatórias na planta do pé. O que eu quero dizer com isso? Que a gente associa normalmente o termo it a um processo inflamatório. Mas quando a gente vai estudar, a gente não vê isso. Sem dúvida. E então eu penso muito mais que pode ser uma alteração na fáscia que está na planta do pé, mas que ela é uma alteração de degeneração, vamos dizer assim. É uma desorganização do tecido, e aí a gente volta naquela história do fuso muscular. Se o tecido está desorganizado e eu tenho sensores ali, esses sensores, essas terminações nervosas, elas vão começar a disparar. Então, isso pode chamar a atenção do cérebro e isso se tornar uma condição que vá trazer dor para o indivíduo. Mas não necessariamente tem um processo inflamatório, sem dúvida, que é aquele clássico que a gente conhece, que está inchado, né? Está demasiado, está vermelho, né? Então, não é esse tipo de processo inflamatório, é uma característica diferente.
Tá? São iguais às tendinopatias, né? Que antes nós falávamos que era uma tendinite. Hoje não se usa mais essa nome. A gente sempre usa como tendinopatia nos exames de imagem, por exemplo, ali vem escrito tendinopatia. Que a tendinopatia pode ser uma tendinite. Né? Assim, não tem problema, ela pode ter um processo inflamatório. Mas muitas vezes é uma tendinose, que a gente fala que é um processo mais degenerativo, mais de sofrimento do tendão. Não precisa nem de degeneração, mas é um sofrimento no tendão. Então mudou, tá? A gente tem essa nômina, por exemplo, ela deve tanto é que falar, eu tenho uma assim, nem chama de fasciite, né? Tem uma facialgia, mas daí você vai falar o que vai complicar mais para o paciente ainda, né? Então é uma coisa que a gente está tentando entender, a gente tenta estudar um pouquinho da face, a gente acompanha, quer dizer, mesmo a sua página lá de Instagram tem bastante informação interessante. Isso. Só que ela ainda é confusa, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta clássica que é normal, igual a gente tem nos músculos, tendões. Qual é a doença da fáscia? Quer dizer, como é que a fáscia se adoece? Qual é a lesão que a fáscia apresenta para vocês? A principal, assim, as duas principais, né? O que a gente chama de densificação. Então, é como se ela ficasse rígida. Sim. Né? Mas rígida não no sentido de falta de movimento. Ela fica densa, ela fica como se fosse um grande bloco. Né? Como se a gente pegasse um bloco. E isso vai, de novo, sensibilizando aqueles alarmes que a gente tem num local. Então, Sim. isso seria uma que a gente chama de uma disfunção ou uma patologia. Eu gostei do sofrimento da palavra, né? É um sofrimento facial, que é mudar a característica, porque, na verdade, ela é para ser muito fluida, ela é quase, para fazer uma comparação, a parte mais superficial que está conectada com a pele, ela é bem parecida com um slime. Teve a febre dos slimes, que a garotada, a gurizada, né, brincava, que é tipo aquela geleca. Então, essa parte mais superficial da face, ela é tipo aquele slime. E aí é como se aquele slime ficasse duro, como um bloco. Ressecado, vamos ressecado, dizer assim. Né? E o que faz com que esse slime fique ressecado? Sedentarismo, estresse excessivo, né? Ou não controlar o estresse, sobrecarga, muitas coisas relacionadas ao estilo de vida. Tá? E a gente também tem uma outra, vamos dizer assim, um outro sofrimento da face que a gente chama de fibrose. Porque a face, ela é esse slime, mas ela, principalmente na face mais profunda, ela tem uma grande quantidade de colágeno. E o colágeno é uma estrutura, né, que dá firmeza, né? A gente sabe. A mulher né? ela sabe bem. Ele dá firmeza ou tira a firmeza, né? Se ele não tá ali, Na ausência, você perde a firmeza. Perde a firmeza, derrete, né? Então, quando a gente tem um excesso de colágeno, a gente vai ficar muito firme, ele vai ficar rígido. E isso vai atrapalhar o movimento. Então, precisa ter um nível de firmeza adequado. Não pode ser um colágeno nem muito firme, que a gente chama de fibrose, que vai impedir o movimento, e nem com falta de firmeza, porque daí também não sustenta. Interessante, isso, né? Isso pode gerar dor? Isso, ou a fibrose... Não necessariamente. Não é uma regra. Tá. Se chegar a sensibilizar a inervação, sim, né? Mas uma fibrose, ela pode, por exemplo, impedir o movimento de uma articulação. Sim. E aí a gente, toda vez que a pessoa for tentar fazer aquele movimento, isso pode ser doloroso, sim. E esse é um gancho para te fazer aquela pergunta clássica que nós vamos um pouco mais para a abordagem da fáscia, né? Como se trata, né? Mas até nem, então, talvez nem exato. É claro que vamos falar do tratamento em si, porque é o que talvez interessa a gente chegar como é que eu abordo ela. Mas é o seguinte, é muito comum na rotina dos esportistas, atletas, ou até em provas de corrida, todo mundo pega lá a medalhinha, tudo, e vai para um galpão enorme,
né? Cheio de fisioterapeuta ali, para fazer a liberação miofacial. Que fala, vamos fazer uma liberação miofacial. Não estou nem falando da parte instrumental ainda, estou falando mais uma drenagem, um recover que eles falam, uma coisa assim. Afinal, através dessa sobrecarga, você falou do estresse, desse estilo de vida, o que é exatamente, ou como você consegue abordar a liberação? O que é liberação e a liberação miofacial? O que é essa liberação miofacial, afinal? Tá. É um termo muito polêmico, porque assim, quando a gente fala liberar, o que vem na cabeça de muita gente? Para eu liberar algo, eu tenho que cortar, ou eu tenho que romper, eu tenho que desatar, né? Tem que... E para isso, eu talvez precise usar muita força, né? Começa o problema por aí. E esse termo, ele veio do inglês, que é o myofascial release, que é o release, é o liberar, é o soltar. E se traduziu, né? Para nós. E se criou uma cultura, né? Um senso comum de que para trabalhar a face, eu teria que usar muita força e, por consequência, causar dor no paciente para que eu conseguisse liberar e que funcionasse, né? Que eu alcançasse lá os objetivos. E o que a gente vê hoje? Agora que a gente conhece a estrutura da face e que a gente conhece como ela é. Vamos pensar no exemplo do slime que eu dei, que é essa face que está mais conectada com a pele. Se eu colocar muita força num slime, eu vou romper ele. Vou acabar com ele, né? E esse não deve ser o nosso objetivo terapêutico. Não é isso, eu não quero romper o tecido facial. Começa por aí. Mesmo eu pensando naquela face que está mais próxima do músculo, será que eu quero romper esse tecido ou eu quero colocar as células para trabalhar? São objetivos diferentes. Se eu rompo o tecido, eu vou gerar aquilo que a gente falou, um processo inflamatório, que nem sempre vai ser o que eu quero ali no local da lesão, né? E se eu venho, como tu falou, de uma atividade física e eu quero fazer uma recuperação, eu tenho que entender que toda atividade física, ela já gera lesão. Mesmo que sejam pequenas lesões, eu já estou num ambiente lesionado. Então, na verdade, eu não quero adicionar mais lesão. Porque a gente tem que pensar que tudo que a gente impõe para o corpo é sobrecarga. E aí eu costumo dizer para os pacientes, olha só, a diferença entre o veneno e a cura é a dose do negócio. E para a face é a mesma coisa. A diferença entre fazer algo que seja útil e terapêutico, né, e necessário para a face, e algo que vai lesionar e vai trazer mais problema para a pessoa, é a dose, é a quantidade de força que a gente vai colocar no tecido e o tempo que a gente vai fazer, né? Ótimo. Então, alguém que sai de uma atividade física, ele deveria fazer algo muito suave, muito leve, porque já é um tecido inflamado. É um tecido que precisa realmente ser drenado, né? Então, a gente pode trabalhar mais essa face superficial, que a gente começou falando que ela está relacionada à drenagem, a questões metabólicas. É como se a gente quisesse fazer uma limpeza daquele tecido, trazer um fluido limpo, colocar um fluido limpo nesse slime para que o tecido se recupere e não adicionar mais inflamação ainda, né? Então, o que a gente sabe que funciona bem para alguém que saiu de uma atividade física? Manobras que sejam deslizantes, nada que seja muito intenso, nada de usar cotovelo, nada de imprimir uma carga enorme no tecido. Mesmo que a pessoa seja, que a gente brinca, um viking, né? O cara é fortão. Normalmente ele pede para apertar ainda, ele né? pede para apertar, mas o que a gente sabe? Que uma coisa é o que ele
gostaria, outra coisa é aquilo que o tecido precisa. Sem dúvida. Eu posso ser firme. Quem está no comando é o fisioterapeuta nesse momento. Assim, a gente vai ouvir a preferência da pessoa, mas assim, eu posso ser firme, pessoal, sem machucar. Essa é a diferença. A gente tem que entender que para ser firme, a gente não precisa ser bruto. Posso ser firme, manter o estímulo. Então, eu posso manter um estímulo por mais tempo. E eu consigo chegar na dose que seria a mais adequada para o tecido. Tá? E aí eu chego também já junto isso daí para você dar continuidade com a forma de abordar a face. Então, quer dizer, a gente usa muito a mão, quer dizer, instrumentos, tem técnicas, né? Mas hoje tem instrumentos, você compra kits, né, que vocês fazem aí fora, não estou nem falando fora, assim, o foam roller, o tal do martelinho que virou até presente de Natal agora, né? Então todo mundo dá de presente um martelinho de massagem, a pessoa não tem noção de usar. Isso. Existe até um aparelhinho que eu uso na clínica, é muito bacana, que é o Babyliss, né? Que você coloca a mão assim e você faz massagem com a mão e aquilo vibra na sua mão. Os pacientes adoram, que é uma coisa muito suave. Isso. Eu me sinto mais confortável, não confortável de uso, mas de abordar dessa forma do que ficar apertando. Então, qual seria uma estratégia boa de abordagem usando instrumental e não instrumental? Quer dizer, então você compra uns kits que vem cheio de alças, curvas e ganchos, né? A tal da crochetagem, que eu tenho muito pouco conhecimento, mas tenho não é uma coisa que me soa bem, talvez por ser um físio meio raiz, assim, aquilo me incomoda um pouco, né? Tanto é que se você botar no YouTube muito bem crochetagem, né, vem um primeiro vídeo. Se você vê o primeiro vídeo, você não faz para nunca mais. Pois é. Que é alguém fazendo na face, o paciente chorando. berrando. Então, quer dizer, qual que é a melhor forma de você abordar, ou se, claro, não há a melhor forma, mas pelo menos estrategicamente? Eu também sou raiz, né? Então, a minha base é a terapia manual, ou seja, quando a gente usa as mãos com um objetivo terapêutico, tá? Qual é a vantagem da terapia manual? O calor da mão, né? Quando um ser humano toca o outro, olha que interessante isso. A temperatura da mão, a pele, ela tem receptores que a gente chama de fibras cetáteis. Então, são receptores do toque, tá? Que só de tocar no paciente, ele já começa a liberar ocitocina na sua corrente sanguínea e diminui os níveis de cortisol. Então, vamos traduzir isso, né? Ocitocina, bem-estar, né? Acolhimento, aconchego. Cortisol elevado, estresse, correria, né? Sono ruim. Então, só de colocar a mão no paciente, eu já começo a conversar com o sistema fisiológico dele, tá? Então, isso é uma grande vantagem do toque, né? Da questão manual. Se eu não consigo, se eu não gosto, ou se o paciente não gosta do toque, ou se eu quero usar um instrumento, não tem problema. Tu não vai ter essa vantagem adicional, né? Que é do calor, do toque, né? De pele com pele, tá? E até é interessante, não se usa creme para trabalhar a face, não se usa vaselina, não se usa óleo, não se usa creme. É pele em contato com pele, justamente para a gente conseguir ter uma aderência melhor, né? Uma conversa melhor com o tecido. Se a gente quiser usar instrumentos, se a gente quiser usar gancho, qualquer coisa assim, a gente tem que só usar o mesmo princípio. Se eu não vou machucar o tecido usando a mão, eu também não vou machucar o tecido, né? Colocar uma força enorme usando os instrumentos. Acho que se a gente usa esse raciocínio, a gente pode... eu prefiro fazer com instrumento, tranquilo. Faça, mas faça de uma forma que tenha um norte, assim, que tenha um embasamento do porquê fazer assim ou porquê fazer assado, né? E, claro, a terapia manual tem vantagens, mas às vezes
tem mais pacientes ao mesmo tempo, a gente quer dar uma certa autonomia para o paciente também. Então, usar a vibração ou ensinar a pessoa a usar as pistolinhas de vibração é super positivo. Porque a gente tem receptores na pele que captam esse estímulo vibratório e a gente também tem receptores que captam vibração na fáscia. Então, a gente também vai fazer uma conversa ali com os receptores na fáscia. O que a gente vai ter cuidado? Que a gente já sabe das pesquisas. Que tem 2 parâmetros que eu posso conseguir com a vibração e com qualquer estímulo mecânico, né? Se eu der muita vibração, e se eu der uma vibração com uma frequência muito alta, tipo eu vou deixar o tecido mais rígido. Eu vou, por exemplo, estimular colágeno. Se esse é o objetivo, faça, siga em frente. Agora, do contrário, que pode ser o paciente que chega para ti, Maurício, por isso tu usa a vibração. Ele já tá rígido, ele já tá tensionado. Será que eu quero aumentar essa rigidez ou eu quero diminuir? Né? Então, se o meu objetivo é diminuir, eu uso a vibração, mas eu uso com frequências mais baixas. Eu uso com frequências abaixo de 50 Hz. Então, quando você pega a pistolinha, tem ali quantos hertz é aquela vibração, né? Qual é a frequência daquela vibração? Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes, use, mas use sempre nas frequências mais baixas, tá? Porque se o objetivo é relaxar, a gente daí, com as frequências mais baixas, a gente estimula mais a circulação, né? O sangue vai chegar mais ali no local, os fluidos vão soltar, os músculos vão relaxar e a gente não vai ter um aumento da rigidez. Então, tudo depende do objetivo, né? Então, é que eu digo assim, ó, não serve... Não dá certo fazer a mesma coisa igual para todo mundo quando os objetivos são diferentes. Por isso que a gente tem que individualizar. Sem dúvida, e é verdade, assim, não tem uma regra, mas é importante a gente saber que a gente tem instrumentos, assim como em qualquer método de tratamento, a eletroterapia, a termoterapia. Então, nós temos condições de usar, assim como para liberar, né? E indo um pouco para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dos trigger points. Tá. Né? Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar aos pacientes, então eles falam, eu tenho um ponto gatilho ativado, aí a gente assim, já tem um pouco mais de estudo sobre eles, e como a gente pode desativar, eu vou desativar meu trigger point, né? Então, por exemplo, desde dry needling, por exemplo, que é aquele agulhamento a seco, mas só para finalizar aí, falar um pouquinho sobre os trigger points. Tá. Trigger points é uma entidade, né? É engraçado porque eu tive a oportunidade de ser revisora técnica da edição de um livro que mapeia todos os trigger points no corpo. Tá? E aí, nessa nova edição, já tinha um capítulo sobre fáscia. Então, olha como as coisas estão evoluindo, né? E, na verdade, quando a gente pensa no trigger point, a gente pensa no músculo primeiro, né? Onde eu tenho um músculo que está com um nó. O que seria esse nó? Né? É uma parte do músculo que não está relaxando. Então, tá assim, ó. Ele deveria fazer isso e isso, né? Contrair e relaxar. E ele tá assim. Normalmente é porque existe... falta de circulação no local, né? Ou a pessoa fez uma atividade que gerou um certo dano ali no local, que fez com que esse músculo se mantivesse contraído. Só que a gente não pode esquecer que junto do músculo tem quem? A fáscia. A miofáscia, a fáscia que a gente chama de fáscia profunda. Então, às vezes a gente toca naquele nozinho ali, naquele nódulozinho do trigger point, e depois a gente vai sentindo, nossa, parece que tem um cordão aqui, né? Uma coisa rígida. É a fáscia sendo puxada para o centro. Isso. Né? Então, a ideia de desativar o trigger point é fazer um estímulo mecânico que faça com que
esse neurônio, né, o nervo que está suprindo aquele músculo, ele desligue, ele faz assim, ó, puff, tá? Só que o fato de um nervo desligar a contração do músculo não quer dizer que a fáscia vai se reorganizar. Ela vai parar de ser puxada para o centro, mas a gente vai ter que ver se ela conseguiu se reorganizar. Então, antes a gente pensava muito assim, aperta ali no ponto gatilho que ele vai se desfazer. Na verdade, a pessoa deixava de sentir dor, porque parava, né, o disparo nervoso, mas o ideal seria que a gente mobilizasse a fáscia depois, que a gente alongasse. Aí que eu queria chegar mesmo. Justamente para modelar o tecido que estava sendo puxado ali, né? E quando isso não é feito, a chance desse trigger point voltar ela é muito grande. E tem a ver com estilo de vida também, né? Então, eu posso desativar meu trigger point hoje. Se eu me estresso, se eu faço uma atividade excessiva, se eu não me recupero bem dessa atividade, eu posso voltar a ter trigger point na semana que vem. Então, é algo que é recorrente. Tem várias linhas, né? Pode ser com agulha, pode ser com a mão, mas, de novo, a ideia não é gerar mais dor no paciente, tá? A gente tem que entender que, junto com os tecidos, com o músculo, com a fáscia, com tudo isso, existe um sistema nervoso e existem as experiências desse paciente também. Então, levar em conta isso, buscar terapias, buscar tratamentos que não gerem mais dor, tá? Aquela história do no pain, no gain, né? Se não tiver dor, eu não ganho, ela já não é mais verdadeira. Né? Na verdade, como a gente está vivendo num mundo, numa sociedade em que as pessoas estão muito estressadas, elas estão muito mais sensíveis à dor. O estresse deixa a gente mais suscetível a sentir dor, principalmente a gente se tornar uma pessoa que tenha dor crônica. Né? Então, assim, pensar, não, mas ter dor crônica é ter dor por anos? Não necessariamente. Se eu tenho dor há 3 meses, eu já sou alguém que tem dor crônica. Então, a gente entender que se a gente gera mais dor, a gente gera mais estresse. Então, vamos procurar fazer coisas que acalmem o sistema nervoso dos pacientes, que ajudem eles a se recuperar, né? E não ir para o contrário. Não que a gente não precise de estresse, porque sem estresse a gente não sobrevive, mas a gente precisa ter modular isso, uma né? modulação. Bom, Fabiana, a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando, porque o tema passa rápido. Passa rápido, e o tema é infinito, né? Mas eu tenho certeza que esse tema tá muito em alta. Eu fiz questão mesmo, né? Que nós falamos, acho que no último congresso da SONAF, falei, pô, vamos gravar alguma coisinha, falar. Eu acho que essas pequenas sementes plantadas para falar sobre o tema, os cursos que você ministra, tudo. Eu queria até aproveitar que você fizesse um convite aí para os fisioterapeutas, para o congresso aí da SONAF 2025, que vai ser em Brasília. Sim. Porque a gente vai focar na fáscia lá, entendeu? Eu estou muito feliz com isso, né? Eu já faço parte da SONAF desde 2007 e eu fiquei muito honrada com o convite para ser palestrante. E eu acho que é uma grande oportunidade da gente trazer o assunto para os profissionais e aí, a partir daí, as informações adequadas irem se disseminando para os pacientes, né? Então, eu acho que vai ser um marco na história dos congressos da SONAF e vai ser excelente. Então, ótimo. E nós vamos trazer... Vai chegar por aí. Enviamos um convite para uma pessoa que você indicou, né? Que a gente vai torcer para que ele venha. Qual é o nome dele mesmo? Se chama Jan Wilke, é um pesquisador da Alemanha, um cara muito jovem, assim, mas que tem muitos artigos publicados. Ele é o número 2, é o expert número 2 do mundo em número de artigos publicados e em revistas de alta qualidade. E ele começou estudando a fáscia no esporte. Então, ele tem toda uma questão do estudo das lesões musculares, inclusive o artigo é dele, né? E do movimento relacionado à fáscia, junto com ultrassom de imagem. Então, é realmente um pesquisador de ponta, mas que está atento ao que os pacientes precisam.
Isso. E eu acho que isso é importante, que é uma das funções da Sociedade de Pesquisa em Fáscia, né? Não é o pesquisar por pesquisar, assim, a gente quer saber isso por saber. Não, a gente quer saber isso para ajudar os pacientes, para aproximar a prática, a vida real da pesquisa. E eu acho que ele faz isso lindamente, assim. Então vai ser muito bom. Ontem tivemos um call aí, nós estamos torcendo para que ele aceite o convite. Tenho certeza que ele vai ficar... Que bom. Assim, vai ser muito feliz conhecendo o Brasil, conhecendo as pessoas, os fisioterapeutas. Vai ser um congresso grande e vamos torcer para que ele atenda. Sim. Bom, Fabiana, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Como eu falei, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando disso, mas a ideia é uma semente plantada, tá? Isso. E espero que a gente possa ter outras oportunidades aí e que esse podcast possa ser compartilhado muitas vezes com as pessoas que se interessam pelo tema da fascinante fáscia. Né? Que lindo. Que seja isso, né? Ótimo. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. Obrigado a todos que nos acompanharam e com certeza a gente vai trazer muito mais informação nos próximos programas. Obrigado.